Sejam muito bem-vindos à nossa igreja Online World Church. Eu sou o pastor David. Eu vou ficar de pé, não se preocupe, obrigado. Eu não vou sentar, não vou usar. Não posso me sentar nessa noite. Gente, se é sua primeira vez na nossa igreja, sejam muito, muito bem-vindos. Somos uma igreja que tem quase 5 meses aqui no Salto del Guará. A gente inaugurou em dezembro e desde lá Deus tem feito algo maravilhoso na nossa casa, na casa do Senhor. Temos discipulado pessoas nessa cidade, temos pregado uma palavra verdadeira. Não estamos aqui para pedir seus dízimos, suas ofertas, mesmo sendo um princípio bíblico. Vocês vão ver que há 5 meses não temos feito uma palavra sobre isso. Não estamos aqui para querer sugar algo de ti, para usar o seu dom, usar o seu talento. Ao contrário, estamos aqui para dar para vocês, amém? Estamos aqui para servir vocês, pois Jesus veio, e Ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Mas esse é um exemplo que Ele deixou para nós. Eu sirvo aos meus pastores, porque primeiro eles me serviram. Tem pessoas aqui que eu tenho servido, discípulos, pessoas que têm andado conosco. Quantas pessoas aqui eu já separei um tempo durante a minha semana para sentar um a um? Quantos jovens aqui eu já fui para tomar um café? Quantas pessoas aqui eu ligo um por um? Eu poderia só ficar aqui no altar pregando, mas eu tenho servido, eu tenho andado, eu tenho orado por vocês, porque esse é o chamado que Deus nos deu como uma igreja aqui. É uma cidade pequena. A gente poderia ter plantado igrejas em muitas outras cidades, ia ser muito mais fácil, mas é aqui que Deus nos chamou, amém? Hoje eu quero trazer uma palavra muito importante para as suas vidas. O título dessa palavra é Liberando o seu chamado, o poder do verdadeiro discipulado. Alguém estava aqui quando o pastor Lucas estava semana passada? Pode levantar sua mão bem alto, para eu saber. Levanta. Ok, glória a Deus. Ele falou sobre honra, ele falou sobre discipulado, e eu quero continuar a trazer um ensino sobre algo tão fundamental nas Escrituras. Acaso vocês não sabem que a grande comissão que nós temos em comum é ir e fazer discípulos das nações? Se Jesus falou para os seus discípulos, vão e façam discípulos das nações, significa que por séculos eles foram fazendo discípulos. Que significa? Se nós queremos fazer parte da igreja de Cristo, temos que ser o quê? Discípulos, amém? E hoje eu quero falar sobre o poder disso. Eu quero que vocês entendam quão poderoso de fato é o discipulado. Tem muitas pessoas, assim como eu, que talvez já passaram por ministérios onde foram abusados espiritualmente. Ministérios onde você ouviu loucuras de pastores que queriam senhorar sobre tua vida. Assim diz na palavra, Pedro diz, os pastores não devem senhorar sobre as pessoas, eles devem pastorear. Existe uma grande diferença. O pastor Lucas estava ensinando sobre isso a semana passada, sobre uma liderança espiritual saudável. E hoje vamos falar sobre qual é a chave que te levará a viver o teu chamado. Sabe, um desejo teu deve ser conhecer o teu chamado, deve ser conhecer o propósito de Deus, o que Ele tem para a sua vida, os planos lindos. Alguém acredita aqui que tem planos lindos de parte do Senhor para a sua vida? A metade, caramba, que triste. Alguém crê aqui que tem planos de Deus para a sua vida? Amém, amém. Ele tem planos para nós, Ele tem uma vontade. Cada um de vocês tem que entender isso. O Deus eterno, que criou os céus e a terra, gente, Ele é poderoso demais, Ele é soberano demais. Ele consegue sim, para cada um, as bilhões de almas que existem nessa terra, Ele consegue sim, escrever uma história preciosa para cada um. Pois não está escrito, a vontade de Deus, diga comigo, a vontade de Deus, para a minha vida, é boa, é perfeita, e é agradável. Diga mais alto, é agradável. Gente, nada se compara a conhecer e viver o chamado de Deus. Para vocês que não me conhecem,
Meu nome é pastor David. Bem, meu nome é David Mateucci e eu sou um pastor. Eu tenho 26 anos, eu sou metade americano, a minha mãe é americana, metade argentino. Com 2 anos eu mudei para os Estados Unidos, morei lá toda a minha vida, não tenho parente nenhum brasileiro. Mas um dia Deus me deu um chamado para a nação do Brasil. Aprendi o português em 6 meses, eu fui na direção desse chamado e olha, eu te digo, tem sido bom, tem sido perfeito, tem sido agradável o que Deus tem feito na minha vida, amém? E eu quero que você entenda, Ele tem planos para você, Ele quer sim te fazer florescer. A vontade de Deus é que você seja, a Bíblia tantas vezes nos compara uma árvore, e Ele quer que você seja uma árvore que tem sim muitas folhas e dons, mas também muito fruto. Ele quer que você floresça. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. E toda árvore, praticamente toda planta precisa de 2 coisas para crescer, para florescer: água e sol. Se não tem sol, não vai poder fazer o processo do fotossíntese. E se não tiver água, não vai ter como fazer com que os nutrientes se espalhem pelo corpo, né, da planta. Gente, eu não sou cientista, né, eu sou pastor, eu conheço da Bíblia. Mas é necessário, diga comigo, necessário. Sem essas 2 coisas não tem como florescer. E da mesma forma, a Bíblia nos revela que existe coisas necessárias, existe algo necessário para que você floresça e viva o teu chamado. Existe algo necessário que se você tiver vai florescer, se você não tiver vai ficar estancado. Aquilo que biblicamente te levará a viver teu chamado, aquilo que te levará a prosperar, aquilo que te levará a ser curado, transformado, mudado e enviado, é uma autoridade espiritual. Posso ouvir um amém? Gente, estamos numa geração onde essa palavra autoridade espiritual tem sido tão deturpada por culpa de autoridades que foram autoritários. Mas uma autoridade não deve ser autoritária. Ela deve ser, uma autoridade deve ser responsável por te levar e te conduzir a viver o teu propósito. Uma autoridade deve ser bondosa, deve ter amabilidade, deve ser mansa. Uma autoridade deve amar muito. Uma autoridade deve ser sacrificial, dar mais do que pede. Foi isso que a autoridade suprema da terra nos mostrou, quando veio e deu tudo por nós, amém? E então, quando eu falo autoridade espiritual, não pense em autoridades ruins. Pense em Cristo, pense em Paulo, pense em Pedro. Imagina se Pedro entrasse por essas portas. Acredito que todos nós iríamos querer nos submeter. Acredito que todos nós iríamos querer servir, estar perto. Pensa nessas autoridades. Porque desde o começo da Bíblia até o final dela, Deus usou e usará ainda profetas para guiar o seu povo. Vai e leia e você verá. Sempre se repete esse ciclo. Deus levanta profetas, Deus levanta líderes, é a forma dele trabalhar. Mas muitos não querem ouvir isso, porque nós vivemos numa geração rebelde, que despreza a autoridade espiritual. Por quê? Porque vivemos numa geração ferida, abusada, por lobos que se vestem de ovelhas, e se chamam pastores, e se chamam profetas. Está escrito, Judas diz que esses homens, eles defamam, não o Judas que traiu Jesus. Eu sei que tem algumas pessoas aqui, gente, até eu vou dar um alerta, vamos dizer, não. Eu sei que tem pessoas aqui, sim, um alerta. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez não conhecem muito a Bíblia. Estão começando agora. Que legal! É lindo ser um bebê espiritual.
que vai ser alimentado e crescer e conhecer as Escrituras. Um dia eu também era. E hoje eu vou ler muita Bíblia, vou trazer muitos versos, não se preocupem. Simplesmente saibam que são palavras de vida eterna, amém? Mas com isso, saiba que existe um Judas, irmão de Cristo, não era o que o traiu. E ele escreveu que essas pessoas, esses lobos, esses líderes ruins, eles difamam o Evangelho. Eles trazem mal fama para a noiva de Cristo, mas eu acredito que Ele levanta pessoas para trazer boa fama. Eu acredito que Ele levanta pessoas para restaurar, para curar. Mas o que eu estou te dizendo hoje é um fundamento bíblico. Diga para o seu vizinho, it's biblical. Diga com mais coragem, it's biblical. Essa é fácil. É bíblico, it's biblical. Não tem como negar esse princípio. E hoje, pelas Escrituras, vou te mostrar quão gritante é essa verdade e como você pode viver o seu chamado. Esse teu desejo? Conhecer e viver teu chamado? Diga comigo, eu quero. Amém. Então preste muita atenção. Abra seu coração e receba essas palavras de vida eterna. Amém? Vamos orar então, podem fechar os olhos. Senhor, obrigado, pois eu sei que Tu estás aqui. Obrigado, pois eu sei que Tua palavra, ela é suficiente, ela é eficaz, ela é tudo o que precisamos nessa noite para crescer, para ser curados, para ser transformados. E hoje desejamos ouvir a Tua voz. Então abra o nosso entendimento. Usa-me, Senhor, como um mensageiro. Usa os meus lábios, que isso não venha de mim, Pai, mas venha de Ti, Senhor. Para aqueles que estão nessa noite com fome e sede de Te conhecer mais. E todos dizem amém e amém. Gente, eu vou precisar da ajuda de vocês para pregar hoje. Então, como eu falei, vou fazer vocês falarem bastante inglês. Eu vou falar como os gringos falam, porque eu sou gringo, né? Come on somebody, que é vamos lá alguém, eu vou querer que vocês falem comigo. Mas vamos lá, a Bíblia nos mostra que se você não se submeter, e se você não souber ser um bom discípulo, eu falo submeter, as pessoas já não gostam dessa palavra. Gente, isso aí é um problema da nossa geração, porque a palavra submissão não é uma palavra ruim. Significa se colocar debaixo da missão de alguém. Significa entrar numa missão. Gente, eu falo assim, quem quer fazer missões? Muitos querem fazer missões. Aí eu falo, quem quer se submeter? Poucos querem se submeter. Gente, significa se alinhar. Estar debaixo, de acordo com a missão que Deus entregou para uma pessoa. E se você não souber ser um bom discípulo, se submeter, Deus não permitirá que os planos que Ele tem para a sua vida venham se cumprir. Ele não permitirá. Se você não souber encontrar homens de Deus e se alinhar à missão e à visão que Deus entregou para eles, então Deus não colocará em suas mãos a tua própria missão. E talvez alguns estão falando, o pastor David está tentando me convencer a fazer o que ele quer. Vocês não estão entendendo. Um dia eu cheguei no Brasil com apenas um chamado desconhecido e sem conhecer alguém. E eu soube que se eu queria viver uma vida digna do meu chamado, eu soube se eu queria chegar longe, eu tinha que encontrar um homem de Deus e servi-lo. Porque o padrão bíblico, eu soube que se eu queria ser enviado, Paulo diz, como serão enviados se ninguém os envie? Eu entendi que havia nessa nação, talvez poucos, mas alguns homens que tinham mais intimidade com Deus do que eu. Então me aproximei a eles, eu orei, eu falei para minha mãe, eu preciso ser discipulado, mãe, eu desejo isso, mãe, eu estou sozinho e eu preciso de homens que vão me levantar. E eu orei por uma semana inteira, até receber uma mensagem do pastor Cris. Ele viu um vídeo meu, disse, para vocês que não conhecem o pastor Cris Duran, era um cantor secular, gigante lá no mundo secular,
Depois ele se converteu 20 anos atrás, graças a Deus. Amanhã é o aniversário dele, né? E ele tem servido ao Senhor por 20 anos. E ele me chamou, eu não conhecia ele, mas ele falou: podemos marcar uma ligação? Marcamos a ligação, entrei em FaceTime com ele. Ele me diz, a primeira coisa que ele me pergunta: Davi, queria te fazer uma pergunta. Alguém está te discipulando? Falei: meu Deus, olha como Deus ouve minhas orações. O meu desejo era me submeter. O meu desejo era me alinhar com a missão de um íntimo de Deus. Porque eu sabia que assim, Deus ia prosperar os meus planos. Posso ouvir um amém? Então eu não estou te falando para fazer algo que eu não já fiz. Quando chamamos pessoas para limpar, vocês sabem quantos anos eu passei limpando a igreja? Quando chamamos pessoas para aqui, gente, eu servi no Ministério de Kids por 2 anos. Por 2 anos eu servi no Ministério de Kids, antes de começar a servir no altar. Então não peço para vocês fazer algo que eu não fiz. E olha, agora com 26 anos, jovem, olha como Deus tem me honrado. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina um princípio, que quem se humilha será exaltado, amém? Então, cuidado em não se orgulhar nessa noite, em não achar que você é maior do que está sendo ensinado aqui, porque senão Ele mesmo se encarregará de te humilhar, e aí já é punk, amém? Então Deus não colocará em suas mãos a sua própria missão, a sua própria visão, se você rejeitar a vontade de Deus, que é que você venha se submeter debaixo de autoridades instituídas por Ele. Serás rejeitado por Ele. Ele te rejeitará, diz que Ele virá a sua face, não ouvirá as tuas orações, porque Deus não nos chamou para ser rebeldes, isso é repugnante para Ele. Ele nos chamou para sermos liderados. Ele não nos chamou para ser independentes, Ele nos chamou para fazer parte do corpo de Cristo, amém? Olha, nem estou precisando pedir, vocês já estão falando comigo. E dentro do corpo de Cristo existe ordem, existem princípios que Deus mesmo estabeleceu, e se você não conhecer esses princípios, você vai perder a prosperidade que Deus tem reservado para você, a cura que Deus tem reservado para você, o sobrenatural, a libertação, a bênção, o destino que Ele quer para a sua vida. Você sabia que na Bíblia Deus punia com mais severidade o pecado da desonra, da rebeldia e insubmissão do que o pecado da imoralidade sexual? Números 16, em Números 16 diz assim: Cora rebelou-se contra Moisés. Uma pessoa se rebelou contra uma autoridade. Como foi a rebeldia? Se colocou acima da Assembleia de Deus, não a Assembleia do Chave, do RTT, está falando aqui Assembleia, ou seja, os que se ajuntavam, as autoridades espirituais, ele se colocou acima. E então a terra abriu a boca. Olha, vocês estão pensando que pastor David está sendo muito severo quando ele fala: se eu não me submeter, Deus vai me rejeitar? Não, pode ser pior, porque aqui diz: a terra abriu a boca e os engoliu com as suas famílias. A rebeldia não traz desgraça apenas para a sua vida, mas para a vida dos teus familiares. Está escrito em Números 12, 1 a 10, a Bíblia diz que Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Será que o Senhor tem, olha isso, tem muitas pessoas que falam: mas Deus fala comigo. Olha, tem outros que falaram exatamente como você. Será que o Senhor tem falado apenas para Moisés? Será que Deus só fala com o pastor Cris? Será que Deus só fala com o pastor Lucas? Será que Deus só fala com a pastora Fátima, com o pastor David? Não tem falado também para nós? E diz que quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam, que falou isso, estava leprosa como a neve. Tem alguém aqui que quer receber essa lepra? Não.
Aí ninguém diga amém. Então cuidado com suas palavras, cuidado com seus pensamentos, pois podem ser maldições sobre sua própria cabeça. 1 de Samuel 15, 22 a 23, mostra que a rebelião leva à rejeição. Samuel, um profeta, respondeu para Saul, um rei: será que o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, na tua oferta, no teu dízimo? Gente, não pensem que você pode comprar a bênção de Deus, porque diz: será que Ele tem tanto prazer nessas coisas, em que se obedeça a sua palavra? Pois a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A melhor oferta para o Senhor é você se submeter. Gente, eu não sei falar isso, para ser bem sincero. Submit. Digam comigo, submit. Amém. Sempre que eu erro, eu vou fazer vocês errarem assim. Estamos 1 a 1. Pois a rebeldia, olha o que diz, é como o pecado da feitiçaria. E a arrogância, você se achar maior, você se achar que não precisa daquilo que Deus está te dizendo que você precisa. A arrogância é como o mal da idolatria. Uau! Muitos pensariam: não, esse idolatra demais, se submetendo. Esse idolatra seu pastor demais. Aqui diz: você que é arrogante é pior que um idólatra. Quando Davi pecou, Deus ainda deu uma oportunidade de arrependimento, quando ele deitou com Betsabé e matou a Urias. Mas por quê? Porque mesmo, gente, não se confundam, a imoralidade sexual é repugnante. Os imorais, adúlteros, os assassinos não herdarão o reino de Deus. Mas mesmo a imoralidade sexual sendo repugnante aos olhos do Senhor, a rebeldia é muito mais. O princípio que você tem que entender é que a sua vida espiritual, os teus planos, o teu chamado são afetados diretamente pela forma que você busca honra e anda junto com homens estabelecidos por Deus. Amém? A Bíblia diz em Lucas 7:29, falando dos fariseus, dos religiosos, os mestres da lei: estes rejeitaram o plano de Deus. Gente, imagina isso. Deus tinha um plano para esses fariseus. Até para esses Deus tinha um plano, mas eles rejeitaram o plano de Deus para eles. Por quê? Porque não aceitaram o batismo de João. Não aceitaram se submeter à autoridade que Deus chamou. Eles já eram autoridades. Muitos que se auto-instituíram. Tinham os fariseus, os saduceus, eles tinham suas denominações, mas aí vem um homem enviado por Deus, e eles rejeitaram o plano de Deus. Eu me ouso a dizer: ai daqueles que rejeitam o plano de Deus, que Ele tem para vocês, através, sim, desse ministério. Mas por que isso é tão importante? Por quê? Porque a colheita é grande, mas os obreiros são poucos, e Deus quer levantar obreiros, não para levantar a bandeira de uma igreja, mas para ir e libertar os cativos, para ir e curar os doentes, para ir e pregar as boas novas àqueles que estão padecendo. Mas tem pessoas aqui, pessoas me ouvindo online, milhares de jovens, milhares de pessoas que nos assistem online, com um chamado, mas ainda estão lutando com o mesmo pecado, ainda enfrentam os mesmos problemas, ainda têm uma fé fraca, e vem uma conta que não consegue pagar, e o mundo começa a cair, como se Deus não pudesse fazer maná cair do céu.
pessoas que são fracas na sua fé, pessoas que são fracas como bebês espirituais ainda, com a mesma imaturidade espiritual. E olha o que diz em Hebreus 5, 12 a 14: pois embora a esta altura já devessem ser mestres, o autor está dizendo, embora vocês deveriam já ser obreiros, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Não tem problema você ser um bebê espiritual, mas se um bebê tem 10, já não é um bebê, né? Uma criança tem 10, 12, 14 anos, ainda está precisando estar no peito da mãe, mamando da mãe, vocês não acham que seria estranho? Para vocês não é estranho? Seria estranho, né? Diga sim, pastor. Diga that's strange. Gente, se vocês ficam calados, eu vou fazer vocês falar em inglês. É estranho. Você fala, meu Deus, o cara tem 10 anos, ainda está bebendo do peito da mãe. Esse é o problema. Quando já é o tempo para você ser um obreiro, quando já está na hora para você aprofundar, e você não está crescendo. E a minha pergunta para vocês é, quantos aqui querem fazer parte do que esse ministério carrega? Gente, o pastor Chris é um homem da França que veio para o Brasil. Eu sou dos Estados Unidos e estou aqui. Deus está levantando pessoas ao redor do mundo, e por algum acaso agora estamos aqui, mas não vai terminar aqui, amém? Estamos em busca daqueles que estão dispostos a receber o chamado e serem enviados. Talvez é para a tua escola, talvez é para as universidades daqui, talvez é para uma cidade nessa região, talvez é para Paraná, talvez é para Balneário, talvez é para Goiânia, talvez é para os Estados Unidos, França, Israel, Síria, Egito, não sei, mas a colheita é grande e os obreiros são poucos. Vocês não desejam sentir um fogo nas suas mãos, colocar suas mãos sobre os doentes e ver eles serem curados, amém? Vocês não desejam ouvir a voz de Deus e poder profetizar, amém? Não tem pessoas aqui que desejam receber sonhos proféticos, amém? É isso que Deus tem derramado e entregado para nosso ministério, gente. O pastor Cris, o pastor Lucas são profetas de Deus, ouvem a voz de Deus. Quem tem andado perto deles pode provar. Eu tenho andado perto deles, eu conheço os frutos, eu tenho tido experiências sobrenaturais com eles, eu tenho recebido muito desses homens enviados por Deus, e vocês podem receber também, glória a Deus. O mundo está esperando discípulos excelentes, porque é através do seu chamado e propósito que Deus quer transformar outras vidas. Existe uma urgência para você ser um discípulo excelente, amém? Vamos lá, alguém? E o ponto principal que eu quero que você fique é que o que vemos claramente dentro das Escrituras, como um princípio que Deus estabeleceu, é que antes de servir sua própria missão, Deus quer que você sirva a missão do teu líder. Olha o que diz em Filipenses 2, 19 a 22. Paulo está escrevendo para Timóteo. Na verdade, Paulo está escrevendo para a igreja de Filipenses. Ele diz: se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, falamos disso ontem, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo, ele provou o seu valor. Sim, ele mostrou que tem um valor para o reino de Deus. Como um filho junto ao Pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas.
Eu quero que vocês anotem que Timóteo mostrou o seu valor. Como que ele mostrou seu valor? Servindo junto com Paulo, fazendo a missão que foi confiada a Paulo. Quando eu estava preparando essa palavra, quase não incluí o verso 19, que diz: se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve visitá-los. Mas eu queria que vocês pudessem ver que Timóteo está pronto para ir onde Paulo o quisesse enviar, que na realidade era onde Deus queria enviá-lo. Timóteo não estava preocupado em construir a sua própria missão, em levantar o seu próprio ministério, em viajar para onde ele queria viajar, em fazer o que ele queria fazer. Não. Ele foi tão submisso à missão que Deus deu para Paulo, que Paulo sabia que em qualquer momento ele poderia enviá-lo. E Paulo diz: como um filho junto a um pai. Quando você é um adulto, você toma suas próprias decisões, você construi seu lar, você escolhe a sua carreira. Mas quando você é um filho que anda junto ao seu pai é quem te direciona, é quem te guia em se tornar um homem maduro que Ele quer que você se torne, homem sábio e apto de tomar as suas próprias decisões. Então aqui já vemos que esses princípios estão enraizados na nossa natureza. Se você não souber ser um bom filho espiritual, então você nunca irá amadurecer ao ponto de se tornar um adulto espiritual, pronto para receber a sua própria missão. Porque existe um momento em toda essa jornada onde você tem servido a missão de outro e você passa a receber sua própria missão. Amém? Salmos 92:13 diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Vocês querem florescer? Então você precisa ser plantado na casa de Deus. E a Bíblia nos ensina que na casa de Deus o Senhor tem estabelecido autoridades. Você realmente tem se plantado aqui? Você tem tomado a decisão de fazer raízes aqui? Porque senão, como que você vai florescer? Como que você vai florescer? E sabe quem é mais? Você não quer se plantar aqui, vai se plantar em algum lugar, mas você vai produzir os mesmos frutos de onde você se plantar. E tem muitos lugares aqui onde os frutos é adultério, é roubo, é abuso. E eu não tenho medo de falar disso, pois eu te dou essa advertência. E em Lucas 12, 42, 44 diz assim: e o Senhor respondeu, porque estamos falando da casa de Deus. Como é a casa de Deus? Aqui você vai ver. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus servos? Olha, tem um mordomo na casa de Deus, a qual Deus confia os seus servos. Para quê? Para dar-lhes a sua porção de alimento no tempo devido. Deus confia os seus servos nas mãos desse mordomo para fazer quê? Para alimentar. É isso que nós fazemos, né, pastora? Gente, eu tenho 8 discípulos e todas as semanas eu tenho uma ligação com cada um de 1 hora e eu preparo alimento personal para cada um. Eu preparo alimento para o Ruben, eu preparo alimento para o Diego, eu preparo alimento para Joel, discípulo da Índia, para Gabriel, que está em Brasília. Eu preparo alimento para o Rod, que está aqui. Eu preparei alimento para Davi. Eu preparei alimento para João, para Miguel. Não é? Não sentei com vocês com palavras? Porque Deus, Ele confiou a vida de vocês em nossas mãos para vos alimentar. Amém? E diz: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Um dia eu era apenas alimentado e depois eu fui colocado como um mordomo.
Um dia, Diego era apenas alimentado, depois ele foi levantado para alimentar outros. E Jesus deixou sua casa na carga desses mordomos, de líderes espirituais. Ele confiou a esses mordomos, seus servos, para que eles pudessem alimentar. E é isso que estamos fazendo aqui para vocês. E um bom discípulo, um bom servo na casa do Senhor, ele reconhece a necessidade na sua vida de ter um bom líder. Ter um líder na sua vida não é apenas um bônus legal. Diga para o seu vizinho, não é um bônus. Diga de novo, é uma necessidade. Gente, não é apenas uma opção dentro do Evangelho. Alguns têm um líder, alguns não têm. Não. Um verdadeiro discípulo de Cristo entende que é um princípio bíblico do reino de Deus. Onde está o reino de Deus, tem mordomos. E quem deseja o reino de Deus irá procurar uma casa com bons mordomos. Por isso eu digo para vocês, no Salto del Guairá tem muitas casas que não são casas de Deus. Em Brasília, em Goiânia, no Rio de Janeiro, no mundo, tem muitas casas com mordomos infiéis. Casas onde os pastores não apacentam as ovelhas, então sabe que não amam a Cristo. Porque a Bíblia diz, Jesus falando para Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Hoje eu fiz um post falando disso. Eu estava na mesa com um dos maiores pastores do Brasil. Mega pastor. E eu falei, pastor, eu sinto que a igreja está querendo o discipulado. Ele falou para mim, Davi, eu sei que você quer ser discipulado por mim, mas Deus não me chamou para discipular. Ele me chamou para pregar. E esse dia, eu entendi que esse homem não ama a Cristo, porque não apacenta ovelhas. Prega muito bem, recebe BMW no altar, relógios Rolex, todo mundo ofertando, dando tudo de si, mas ele não está disposto a se dar para cuidar das ovelhas de Cristo. Agora, não basta você estar em um lugar onde tem mordomos. A Bíblia nos mostra vez após vez que o que Deus quer é que você venha se submeter a esses mordomos. 1 de Pedro 5,5. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, tem jovens aqui? Amém? Sujeitem-se aos mais velhos. Da mesma forma funciona na vida espiritual. Se você é mais jovem espiritualmente, você deve se submeter aos mais velhos. Revesti-vos todos de humildade no trato. Sabe que esse é o propósito? Por que Deus não falaria apenas comigo? Ele falou com Adão. Ele falou com Eva. Ele falou com muitos homens e muitos homens se orgulharam. Você sabe que Paulo tinha um espinho na sua carne? Porque ele tinha tanta intimidade com Deus, que quando ele pediu, Deus, afasta esse espinho da minha carne, ele mesmo entendeu que Deus não ia afastar, porque se Deus tirasse o espinho da carne dele, ele ia se tornar orgulhoso. Sabe quem se tornou orgulhoso e perdeu a intimidade com Deus? Satanás. E é por isso que Deus nos ensina a nos submeter, porque trata o nosso orgulho. Nos faz entender a importância de sermos humildes. E Hebreus 13:7 diz, lembrem-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Tinha uma época onde eu estava fazendo muitos vídeos no Instagram. Eu não tenho medo de fazer isso. Eu não tenho medo aqui, não tenho medo nas redes sociais. De expor a maldade de muitos líderes espirituais. E eu vi um comentário em meio a isso que eu estava fazendo, que disse, por isso não busco mais homens. Por causa de tudo que você está expondo, pastor, eu não busco mais a igreja, eu não busco mais os homens. Mas isso está errado. Não é bíblico você não ter uma autoridade espiritual na sua vida. Provérbios 18:1 diz, quem se isola, ouça aqui, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Lembrem que a rebeldia é pior que a feitiçaria. Você que se isola
é igual uma bruxa. É igual um bruxo, não sei se fala bruxo, você fala assim. Juízes 17:6 diz, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Gente, leia Juízes, você vai se escandalizar com o que os caras faziam. Tem uma história, não quero entrar muito nela, mas o cara tinha uma concubina. Ele estava na casa de um outro homem que ele encontrou aleatoriamente. Homens vieram batendo na porta falando, queremos nos deitar com esse homem que está na tua casa. Então o cara que estava com ele fala, dá para eles tua concubina. Ele dá a concubina para esses homens. Os homens ficam abusando dessa concubina a noite inteira, colocam ela na porta da casa do homem. O homem abre a porta, a mulher está morta. Ele vai pegar ela no cavalo, leva para sua cidade, corta em 12 pedaços e envia para cada tribo de Israel. E depois diz o que está escrito aqui. Nessa época não havia rei em Israel, não havia autoridade. Então cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. A vontade de Deus não é apenas que você tenha um líder, mas que você reconheça a necessidade de ter um líder de parte do Senhor. Reconheça que é através do seu líder que Deus quer te formar, é através do seu líder que Deus quer te ensinar, é através do seu líder que Deus quer também te testar. Tem universitários aqui? O que um professor faz? O que ele mais faz com você? Provas, mas por que ele está te colocando à prova? Para te impulsionar a ir para o próximo nível. E quando esse líder te reprova, ele também se encarrega de te ensinar. Quando é um bom professor, eu sei que tem professores ruins, gente, mas um bom professor, ele deseja que você seja aprovado. E para Josué se tornar o grande líder que ele foi, e viver o chamado de Deus para a sua vida, de liderar o povo de Israel, primeiro ele cumpriu o seu chamado de andar junto a Moisés, quem estava liderando o povo de Israel. O problema é que muitos andam com Arão e não com Moisés. Quem não conhece bem essa história, Moisés era o libertador de Egito, Deus o levantou, mas também com ele levantou o irmão Arão. E quando Moisés estava lá, na presença de Deus, na glória de Deus, no monte, Arão estava lá embaixo, levantando um bezerro de ouro, um ídolo para as pessoas adorarem. E o problema é que muitos não andam com Moisés, andam com Arão. 2 de Timóteo 4, capítulo 4, versos 3 a 4 diz, nos últimos dias as pessoas não vão suportar mais a sã doutrina, o verdadeiro ensino. Então o que vão fazer? Eles vão levantar mestres para si mesmos, para falar para eles o que seus ouvidos estão coçando para ouvir meus lindinhos, meus fofinhos, para receber só bênçãos e não aquilo que verdadeiramente te preparará para a tua eternidade. Muitos preferem andar com Arão, porque andar com Arão é muito fácil, porque Arão vai te permitir viver os teus desejos e os desejos da sua carne, porque Arão prometerá para vocês riquezas e fama. Tem pessoas também que ficam na casa de Saul e por isso se dão mal. Pessoas que têm medo de sair debaixo do teto de Saul. Eu não estou te falando que mesmo você sabendo que seu líder é um adúltero, um mentiroso, um cobiçador, você deve se submeter a ele. Especialmente vocês que ficam buscando essas palavras, porque você vê o que está acontecendo de fato onde você está, assim como eu vi em tantos lugares. Eu não estou dizendo para você, olha, se você tem um líder, mesmo que ele é um adúltero, um mentiroso, um lobo, você tem que se submeter. Não, porque se você se submete a um Saul, também vai ser ruim para você. A Bíblia diz que não devemos nem nos assentar com esse tipo de pessoa, que diz andar na luz, mas anda nas trevas. O que eu estou te dizendo é que quando você encontra Moisés, quando você encontra Samuel, você deve entrar debaixo da missão dele e servir a mesma missão, amém? Mas andar com Moisés requer compromisso. O Moisés irá te chamar a orar quando a maioria não quer
Quem estava aqui na terça-feira quando estávamos orando juntos? Que tempo maravilhoso. Que tempo maravilhoso. O Moisés vai te chamar a ouvir a voz do Senhor quando a maioria só quer ouvir bajulações. O Moisés irá te chamar a guardar princípios quando a maioria quer viver de qualquer forma. Mas o que você tem que entender é que ter compromisso com Moisés afeta mais você do que afeta a Moisés. Pois se você anda com Moisés, você vai receber o chamado de Josué. Um verdadeiro discípulo irá ver a missão dada por Deus sobre um verdadeiro líder espiritual e andará debaixo dessa mesma missão. Você sabe qual é a missão verdadeira que nós carregamos? Alguns não. Alguns dizem sim, mas não sabem. Porque tem revelações muito, muito, muito profundas. Terça-feiras, a gente está aqui ouvindo profecias que o pastor Cris transmite para a nossa igreja que se encontra ao redor do mundo. A gente coloca aqui e começamos a ouvir os planos de Deus para o fim dos tempos. Os planos de Deus para a nossa igreja. Essa terça-feira fomos corrigidos, glória a Deus. O Senhor nos corrigiu. Mas você tem parado para observar o que de fato, por que esse gringo, por que esse jovem que morava perto da sua noiva, perto dos seus pastores, no Rio de Janeiro, no bairro mais top do Rio de Janeiro, que tinha um trabalho incrível, por que ele deixaria tudo isso para vir para essa cidade? Gente, eu não vou tentar bajular vocês, essa cidade Gente, eu já morei em Miami, já morei no Rio de Janeiro, já morei em Bogotá, não tem nada de especial além do shopping China, é para um bate e volta. O que tem especial está dentro de cada um de vocês, amém? Mas se isso não florescer, essa cidade não vai ter nenhum valor, apenas traficantes, igrejas corruptas, pessoas escravas ao trabalho. Vamos lá, gente, não estou aqui para bajular vocês e dizer que eu gosto do Salto do Guará. O Salto do Guará me dá trabalho, cheio de universitários ocupados, cheio de pessoas que só trabalham, é difícil, cheio de pessoas tímidas, mas eu tenho pagado um preço porque eu consigo ver o que os olhos naturais não veem. Eu consigo ver vida quando os homens veem ossos secos, amém? Eu consigo ver não os planos que os homens têm para vocês, mas os planos que Deus tem. E Josué agradou o Senhor ao servir Moisés, e então Josué recebeu o seu chamado. Êxodo 24:13. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Números 27, 18, 20. O Senhor disse a Moisés: tome Josué, o homem que tinha intimidade com Deus. Deus falou com ele: tome Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazer e a toda a comunidade, e dê-lhe as suas ordens, dê-lhe a sua missão, dê-lhe o seu chamado na presença deles. Delegue-lhe parte da sua autoridade. Olha isso, quando você serve debaixo de uma autoridade espiritual, ele vai passar a te impartir sobre você parte dessa autoridade, parte dessa unção, e diz assim: delegue-lhe parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Aqui foi o momento onde ele passou de estar debaixo da missão de Moisés a ter a sua própria missão. Entenda, o seu chamado e seu destino estão interligadas ao seu líder. Ruth foi fiel a Noemi. Ruth 2, 11 a 12 diz: Boaz respondeu: já me contaram tudo que você tem feito por sua sogra. Não tudo que você fez para você mesmo, não que você é um grande empresário, ou que você é um bom doutor, não, diz: me contaram tudo que você tem feito para sua sogra, desde a morte do seu marido.
como deixou seu pai e sua mãe e a terra onde nasceu, para viver com um povo que não conhecia antes. Não foi isso que eu fiz? Eu deixei a minha terra, deixei minha mãe, deixei meu pai, para vir estar num povo que não conhecia antes. O Senhor lhe retribuirá o que você tem feito. Uau, glória a Deus. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas veio buscar refúgio. Amém? Tem pessoas aqui que querem a mesma bênção de Ruth? Amém? Você quer ser ricamente próspero por Deus? Você deve ser uma Ruth. E a fidelidade de Ruth, eu já estou terminando, para com Noemi, desbloqueou o destino de Deus para a vida dela. A levou ao seu esposo, trouxe casamento e provisão. Tem jovens que podem dizer glória a Deus? Ele me levou ao meu casamento, a filha do meu pastor, a colocou na linhagem de Jesus, deu um impacto interno, a restaurou a sua família e seu legado. Amém? Elias foi fiel a Eli. Eliseu foi fiel a Elias, então recebeu uma porção dobrada dele. 2 de Reis 3, verso 11 diz: mas Josafá perguntou: não há aqui um profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? E um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele servia a Elias. Por isso tinha a porção dobrada. Recebeu 2 vezes, dupla a unção. Uma porção dobrada. O Senhor derramou algo sobre Elias, mas porque Eliseu serviu a Elias, recebeu 2 vezes mais. Gente, eu acho que ainda vocês não estão entendendo. Mas quem entende, que são poucos, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Tem 4 tipos de terra aqui nesse lugar, eu já sei quem são. Alguns estão recebendo, e essa semente vai trazer muito fruto. Alguns vão sair dessa porta, nunca mais voltar. Outros vão se empolgar e ir para casa, e depois vão voltar à imoralidade sexual, voltar à masturbação, voltar à bebida, voltar à farra, voltar às preocupações. Mas alguns estão recebendo essa palavra. Alguns estão sonhando e dizendo: isso é tudo o que eu quero, servir o Senhor, viver o meu chamado, viver o meu propósito, ver a mão de Deus restaurando minha família, ver a provisão que eu nunca pelas minhas próprias forças poderia adquirir, mas receber do Senhor uma porção, um derramamento. E esses vão entender: agora eu entendi, agora eu sei o que eu devo fazer, e esses florescerão. Amém? Lucas 16, 12, e se vocês não forem dignos de confiança, olha isso, olha que louco, se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Uau, diga comigo, uau. Em inglês e português é a mesma coisa, uau. Se você não foi digno de confiança com o que é dos outros, Jesus fala: quem? Eu? Jesus diz: eu? Não vou dar o que é de você. O que é de você já tem algo preparado por você. É isso que muitos aqui não estão entendendo. Já tem algo que é de você, mas se você não foi digno de confiança com o que é dos outros, Jesus não vai liberar isso para a sua vida. Jesus vai dizer: ele nem foi confiante com o que era dos outros, para que eu vou dar para ele o que é dele? Se você não é fiel com a missão que Deus deu para o seu líder, por que Deus daria uma missão própria para você? Lembre que Paulo disse: sejam imitadores de mim, como eu sou de Cristo. E da mesma forma, quando você imita Paulo, você imita Cristo. Quando você se alinha a um líder, você se alinha a Cristo. A Bíblia nos mostra que quando servimos a homens espirituais, servimos a Cristo. Efésios 6, 7 a 8. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor,
e não aos homens. Esse é o ponto. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Amém? Mateus 20, eu termino com essas palavras. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser um servo. E quem quiser ser primeiro, deverá ser escravo. Será que você entende a missão que Deus está nos dando como uma igreja? Como eu queria tirar meus olhos e entregar para vocês. Como eu queria dar para vocês meus ouvidos, para que vocês possam ver o que eu vejo e ouvir o que eu ouço. Mas é você que tem que pagar o preço de ficar do lado de um Moisés, para poder, no momento que Moisés subir o monte, ouvir Moisés dizer: Josué, vamos, eu quero te mostrar algo. Josué, vem, suba comigo. Enquanto muitos ficam lá embaixo, vem Moisés, vem Josué, que eu quero que você experimente um pouquinho do que eu experimento. E eu termino dizendo que ser uma pessoa submissa a uma verdadeira autoridade instituída por Deus não é apenas uma boa sugestão ou uma estratégia de crescimento. É um princípio inegociável no reino de Deus. Amém? Podem ficar de pé então.